Estamos começando mais um programa no ar, mais uma semana que estamos juntos aqui na TV Com, canal 11 da NET, passando para você de Santos, Praia Grande, de São Vicente, você que acompanha o nosso programa semanalmente. É muito bom estar aqui novamente para a gente bater esse papo de domingo que é tão agradável. Quero começar o programa passando para você o nosso e-mail de contato, que é o fvanucci@capodecasa.com.br. Quero também te convidar a entrar no nosso blog, tá super dinâmico. No blog, além de você poder rever os programas, né, aqui do Noar, as nossas entrevistas, o que você mais gostou no programa, você também acompanha um pouquinho do meu dia a dia, do dia a dia da Fernanda como mulher, como vereadora. Lá tem algumas ações que eu promovo na Câmara, tem fotos, enfim. Dá um pulo no nosso blog, fernandavanucci.blogspot.com, dá uma comentada no que você acha, é importantíssimo a sua opinião para nós. Quero também falar do buffet Maison Vanucci, um novo conceito de festas, né, na cidade de Santos, que une o requinte, a sofisticação, tudo num único lugar, uma casa extremamente charmosa, na ponta da praia, na Avenida dos Bancários, 42, um espaço que permite realizar eventos infantis, adultos, corporativos, casamentos, almoço, né? Temos tanto no período da tarde quanto no período da noite eventos e uma equipe toda preparada para lhe atender, uma cozinha totalmente diferenciada, sempre com muito cuidado para fazer do seu evento um evento extremamente especial. Afinal de contas, é um dia muito especial, o dia do aniversário do seu filho, o dia do seu aniversário, do seu casamento, de um batizado, e a Maison Vanucci tem essa preocupação de realizar esse sonho com muita sofisticação, com muito requinte. Portanto, Avenida dos Bancários, 42. Quero mandar um super beijo para Valéria Fernandes, minha amiga, dizer que a gente sente muito essa semana a Valéria Fernandes, que perdeu seu papai, né? E a gente sente muito. Eu que já perdi o meu pai, a gente sabe o quanto é dolorido. E Valéria, quero que você saiba que toda a nossa equipe manda aí um beijo bem no seu coração. O pessoal do gabinete também sentiu muito, todos os seus amigos. A Valéria, que além de amiga, né, irmã de muitos anos, agora é proprietária da Maria Moço Semijoias. E olha, de extremo bom gosto, né? Eu tenho usado os acessórios da Maria Moço diariamente, sempre elogiada, peças que realmente lembram joias, e a Valéria tem todo um diferencial. Tá aí o telefone dela, o rádio, celular, você também encontra no Facebook Maria Moça. Dá uma ligada para a Valéria, agenda o seu horário e ela leva até você coisas maravilhosas, parcelamento super bacana. Então, Maria Moço, dica do programa no ar. E uma outra super dica do programa no ar é a Dona Ótica, né? Eu que tenho aí brincado com as minhas armações, cada semana estou com um óculos diferente, e isso é arte da minha amiga Fátima Alves, proprietária da Dona Ótica, que agora tem a sua nova loja, a loja 3, que é a loja Santos, na Avenida Ana Costa. Tem também a loja do Shopping Parque Balneário e a loja do Beatriz Boulevard. Então, tá aí a nossa dica do programa no ar. E hoje eu recebi também uma visita aqui no estúdio da TV Com, da dona Maria Adairtes Miranda Chagas, que veio me trazer esse lindo livro, né? Tá aqui, ela que super gentil, aliás, nos ofertou uma tiragem dos seus livros Poemas de Maria, para que a gente possa tá doando para alguma entidade, e sempre muito gentil, veio aqui nos conhecer, fã do nosso programa. Um beijo para a senhora, obrigada pelo livro. Bom, o assunto de hoje é um assunto que todo mundo está comentando, um assunto importante, um assunto que eu acho que tem tido mídia nacional, é tema também de discussão na novela das 8, é o autismo. Para falar sobre isso, eu estou com a Joana Amália de Carvalho Pinho, ela que é diretora pedagógica da Associação dos Pais, Amigos e Educadores de Autistas.
Obrigado por estar aqui no meu programa. É um prazer estar recebendo você. Eu que agradeço o convite de mais uma vez poder estar vindo falar sobre o autismo. Eu queria que a gente começasse, antes de mais nada, falando um pouquinho como nasceu a associação, né? Porque foi num momento de aflição de mães, né? Que naquela época, hoje a gente tem acesso à informação, mas não tinham. Que você contasse um pouquinho pra gente como então, que aconteceu. Tudo começou com um artigo no jornal, né? Uma mãe colocou o artigo mostrando algumas características do seu filho, né? E era uma criança que não era aceita em nenhuma escola, tinha algumas características. E ela, na reportagem, ela colocou que se tivesse mais alguma mãe que tivesse crianças com as mesmas características, que se reunisse. E foi assim que foi fundada a associação. 10 mães se reuniram, se encontraram, e no dia 22 de dezembro de 1986, fundaram a associação. Aí, nesse começo, eles buscavam profissionais para estar vindo falar sobre o autismo. Se o autismo hoje está bastante conhecido, naquele tempo não se conhecia muito, né? Era uma outra ideia. Era muito difícil As mães até escondiam os seus filhos, né? É verdade. Então, com esse artigo, as mães se encontraram, aí foram buscar alguns profissionais que já trabalhavam, já conheciam um pouco sobre o autismo. E aí ficou-se 2 anos, assim, só nesses encontros, psicólogo, fono. Aí em 89, sentiram a necessidade de atender as crianças naquela época. E aí abriram a escola que a gente está hoje, que é sede própria agora, ali na Rua Almeida Moraes 17. Ainda então, tem alguma criança daquela época hoje? Ainda temos crianças que participam, que as mães participaram daquela reunião de 1986. E aí o que acontece? Hoje a gente, já evoluímos bastante. Hoje já tem professores, né, tem os auxiliares, a gente tem um grupo de classe, no máximo 5 crianças, com 2 profissionais dentro. Educação física, tem a fono, que a gente trabalha com método de reorganização neurofuncional, que nós fomos pioneiros a trazer em 1991 para cá. Temos assistência social, então quer dizer, aquele grupo pequeno que começou com 10, hoje nós temos 53 crianças, jovens e adultos, né, porque não são só crianças. A mais velha tem 44 anos e o mais novo com 4 anos. Nossa, deve ser um trabalho assim... de estresse, claro, porque são personalidades fortes, né? É um trabalho, mas também muito gratificante você poder estar convivendo e vendo que tem ali desde o início da história até hoje ainda crianças que participam desse processo. Exatamente. E a gente vê a evolução, né? Porque é uma síndrome que não tem cura. Até o momento tem feito estudo, mas cura não tem. Então você vê a melhora no desenvolvimento, no progresso da criança. Então ela é capaz de ter uma qualidade de vida melhor, com certeza, né? Mais tranquila. Porque a ideia que hoje se tem do autismo é uma ideia de uma criança agressiva, é uma ideia de uma criança fechada, reclusa, que não quer contato com o mundo. E eu acho que até a novela tem mostrado isso de uma forma muito interessante, que aquela menina que começou nesse processo recluso, hoje ela já sorri, ela já olha com um olhar diferenciado, ela faz uma fisioterapia. Então, é possível socializar essa criança. Eu costumo dizer que se você não ensinar, se você não proporcionar uma qualidade de vida melhor para a criança, ela vai ficar naquela mesmice. Então, o que é importante? A gente fala, a criança tem um mundo dela, ela tem um mundo dela, mas ela está participando desse mundo. Então, a gente tem que trazer essa criança mais para a nossa realidade. Então, eu falo para as mães que vão até a escola, vamos tratar mais perto da normalidade. Então, porque às vezes a criança autista já tem tendência a ter seletividade no alimento, a escolher alimento, escolher roupa. Então, se você puder aumentar um leque de opções para essa criança, logicamente ela vai responder melhor. E aí que é importante o diagnóstico cedo, para poder buscar as atividades, é importante às vezes fono, fisioterapia. Cada criança que chega para a gente é uma criança diferente. Né? Então, você vai focar nas habilidades que ela vai te demonstrar. Então, eu digo, se você não ensinar a criança a dar um tchau quando ela tem 3 anos, ela dificilmente vai aprender. Por quê? Porque, às vezes, as coisas que as crianças ditas típicas, elas aprendem normalmente,
com a criança autista você tem que ensinar. Bom, Joana, eu vou pedir para a gente continuar esse bate-papo no próximo bloco, porque a gente vai querer saber como que a mãe consegue diagnosticar, como que a gente consegue fazer essa melhora na qualidade de vida, alimentação, como controlar uma crise, mas tudo isso é no próximo bloco. Fica coladinho com a gente, que a gente volta já já. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Ok. Fala pra mim, o que você tá vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora, qualidade. E agora? Agora, tô na ótica. Técnica, estética, qualidade e ética, só a Dona Ótica tem. Dona Ótica, Shopping Parque Balneário e Beatrix Boulevard. Dona Ótica. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Estamos de volta com o programa no ar. Hoje o tema é autismo, mas antes quero passar o nosso e-mail de contato, que é o fvanucci@capodecasa.com.br, para você falar o que você achou do programa de hoje. Bom, eu estou com a Joana Amália de Carvalho Pinho, ela que é diretora pedagógica da Associação dos Pais, Amigos e Educadores de Autismo, e hoje a gente está falando desse tema que tem sido debatido, acho que em toda a mídia, e a sociedade vem questionando, e eu acho que isso é muito importante, porque nós estávamos começando a falar desse assunto no primeiro bloco, e isso é uma coisa que eu sou bem crítica, que às vezes hoje as mães não olham muito para os seus filhos, os pais não prestam atenção nos seus filhos, seja ele na questão de detectar uma doença como autismo, uma criança mais violenta, uma criança hiperativa, uma criança, enfim, é muito mais cômodo falar, ele é hiperativo do que descobrir uma causa, né? Como, Joana, que a mãe consegue perceber, tem uma data, tem uma época da idade, logo que recém-nascido, ou não, um pouquinho mais velho, é a fala, como que a mãe consegue perceber que a criança dela, o bebezinho dela é autista? Então, o que acaba acontecendo, né? O recém-nascido, ao nascer, muitas vezes ele não dá para se perceber.
o médico às vezes fala para a mãe tá tudo bem com a criança. Mas hoje, como a gente já ouve mais falar sobre autismo, a gente já percebe que, por exemplo, a criança quando mama, ela vai mamar, ela fica olhando a mãe, ela fica observando, atenta, admirando a mãe, né? Geralmente as crianças, quando a gente pergunta para as mães que elas chegam na associação, fazem a entrevista, são crianças que ou já nem mamaram no seio, né, que já é o primeiro contato, né, afetivo. E as que mamam, às vezes elas relatam que eles não tinham essa questão de ficar olhando, admirando a mãe. Eles tinham um olhar meio vazio, meio perdido, né? Mas o que as mães, na sua grande maioria, se queixa é da ausência da fala. Ou então a criança vem desenvolvendo uma fala, chama papai, mamãe, vem soltando algumas palavrinhas e quando chega numa determinada fase, entre os 2 anos e meio, isso vai sumindo. E aí a criança vai deixando de falar. Então ela vai para o pediatra, primeiro para perguntar sobre a fala. E uma outra questão, às vezes a mãe fala assim, eu chamo por ele e ele não me responde. Será que ele escuta? Então isso é uma coisa para se observar. Vai pro otorrino, faz atividade. Às vezes acha que não está prestando atenção. Tá brincando, a mãe chama. E aí, às vezes tem relato de porta que bate e a criança não se assusta. Então, a primeira coisa que a mãe fala, ele não fala porque ele não escuta. Vai no otorrino, faz exame e aí dá que o exame deu normal. Então, o que a gente entende? Às vezes as crianças são seletivas, a questão do que escutar, do que elas querem prestar atenção. Mas, basicamente, é mais isso. Mas, por exemplo, a criança se isolar é uma outra característica que a mãe pode ver desde pequeno. Então, os primos estão brincando, tudo, ele está num canto isolado. Como ele brinca, usa o brinquedo para brincar. Às vezes é um carrinho, a criança fica atenta na roda. Objetos que giram é uma coisa que pode se observar. Criança, às vezes, a criança autista, ela tanto pode ser muito quieta, comum ter um pouco da hiperatividade também, muito agitada. É aquela mãe que fala para mim, olha, Joana, eu não achava que meu filho tinha um problema, porque ele era quietinho, ele pouco chorava. Então, você já via ali um certo isolamento. Então, eu perguntei para mamar e para trocar fralda. Ela falou assim, eu sabia porque estava no horário. Então, e em contrapartida, eu tenho mães que falam, nossa, eu sempre achei que tinha alguma coisa, porque saía do bercinho, pulava no sofá, subia na estante. Então, a gente vê muito esse depoimento. Por isso que eu falo... Por isso que cada um é um, exatamente, né? O diagnóstico quando você vai ver, cada criança é um tipo diferente. É por isso que eu sempre falo, mãe, olha no tem olho, que ficar né? A mãe atento, percebe. E esse olhar, essa perda do foco, é como se a criança olhasse para você e sentisse perdida, como se você se transpassasse você e não te enxergasse. Joana, você estava falando que, 2 aninhos, fala papai, mamãe, e com o passar do tempo, ela para de falar. Se diagnosticado cedo, é possível estimular essa criança a falar mais? A questão da fala, o que acaba acontecendo? A criança, às vezes, tem todo o potencial para fala. Tem os órgãos fonoarticulatórios, tudo, não tem nenhum problema, mas ela não fala, a gente não sabe por quê. Como tenho crianças que já passaram pela associação e que falavam, começaram a falar, depois paravam, voltavam, mas é uma fala que não é uma fala funcional, às vezes é um eco ali, ela repete o que você fala, ou de modo imediato ou de modo tardio. Sim. Então, é por isso que a gente tem fono, e por isso que a gente trabalha com esse método da reorganização neurofuncional, porque ele não trabalha só o foco da articulação, ele trabalha todo a recapitulação das fases motoras da criança, que a gente acha que é importante. Você estava falando de medicação, no intervalo, da importância da medicação, mas que os pais, às vezes, não acabam... Então, essa questão da medicação é uma questão muito importante. E quem dá e quem avalia essa medicação, geralmente, é o neuro ou o psiquiatra, né? Mas eu vejo que às vezes a mãe com as crianças pequenas, como são remédios com tarja preta, elas ficam meia reticentes de dar. E aí, o que eu, desse tempo que eu estou na associação, que eu tenho observado assim, as mães que trabalham melhor com aceitação de uma medicação, a criança, ela passa por uma adolescência mais tranquila, né?
A mãe que às vezes reluta, ou ela dá, mas de acordo com o que ela acha que tem que dar, e não de acordo com o que o médico prescreve. Então, o médico mandou dar 2 por dia, mas eu acho muito, eu dou 1. Mexe muito na medicação. A gente sente que as crianças, elas, quando vão para a adolescência, Regridem. elas têm... porque, assim, a adolescência é um turbilhão, né? Já para a criança que é típica, ela já é difícil, imagine para a criança que tem algum problema, né? Então, eu observo assim que se a criança já está trabalhada na medicação, porque a medicação, assim, eu tenho 53 crianças na associação, eu vou falar que eu tenho 1 ou 2 que não tomam medicação. Todas, o restante todos tomam ou para hiperatividade, ou para comportamento, ou para convulsão. Então, sempre tem essa associação. Então, não é uma coisa que... Por isso que precisa de acompanhamento médico, para o médico estar sabendo e melhor avaliando, porque o nosso trabalho depende disso. Então, se a criança ela não estiver bem medicada, de acordo com a prescrição médica, chega na escola, você não tem como estar atuando, né? Com a criança, porque você precisa, eu sempre falo que a gente tem que trabalhar em conjunto, a família, o médico e a escola, né, para poder a criança ter uma melhor qualidade de vida. Senão ela tem uma melhor qualidade de vida dentro da escola. Mas em casa... E, às vezes em casa já é diferente. Então tem esses pontos. E é muito comum que os pais não aceitem ainda nos dias de hoje? A gente vê uma certa resistência, assim, nessa questão, porque assim, já tem aquele coisa do tarja preta, vai viciar meu filho, mas eu digo até no sentido assim, não aceitar o filho, né, do pai ter essa rejeição com a criança. Porque isso deve dificultar também o tratamento da evolução dessa criança, porque eu vou falar bem leiga mesmo, mas o que a gente acompanha é que eles sentem tudo, eles sabem tudo o que está acontecendo. Então, a partir do momento que você vê a rejeição de um pai, de uma mãe, deve ser tudo muito mais difícil. Com certeza. Assim, vamos partir do princípio que a família, a estrutura familiar, já em ter uma criança com autismo, já às vezes é desestruturada, porque às vezes geralmente fica a mãe, raramente o pai para segurar aquela situação. E a criança, a gente fala assim, ela não está prestando atenção. Não, eles são sensíveis ao que está passando. Então tem que evitar discussão, e tem que falar com a criança. Então se você vai mudar, não adianta você procurar o apartamento e tal. Olha, nós vamos mudar, tem que fazer um trabalho com essa criança, porque ela está sabendo que é alguma coisa diferente, porque a casa muda. Ela convive naquele ambiente. Convive, exatamente. Ela é participante da família, né? E quando a criança ela é uma criança mais agressiva, numa crise de agressividade, tem alguma técnica ou alguma coisa que você possa dar de dica para uma mãe que às vezes não sabe como controlar um momento de agressividade? Então, a gente precisa, quando fala agressividade, tem 2 pontos. Sempre que eu oriento uma mãe, eu falo o seguinte para ela: evita das brincadeiras de dar soco, de dar murro, de querer jogar no chão, porque a criança, ela tem força e ela não tem noção da força que tem. Então, quando ela vai reproduzir, a pessoa que recebe aquilo, ela não vê aquilo como uma brincadeira, vê como uma agressividade. Sim. Mas muita agressividade às vezes acontece por causa de uma dor. Como elas são crianças, que às vezes elas não têm como te comunicar, eu tô com uma dor no dente, ela começa a ter algumas manifestações que pra gente pode parecer agressividade, e pra ela pode ser um pedido de socorro. Socorro, né? Tô com dor. Tô com dor. E isso é importante, então, cada vez mais comprovado que essa participação do médico, de uma pessoa acompanhando. Eu falo muito dessa questão da mãe isolar, ainda nos dias de hoje, porque eu conheço casos de pais que não aceitam, seja numa síndrome de Down, seja num autismo, e tiram os seus filhos de todas as atividades, até num sentimento, às vezes, de proteção, de eu não quero que meu filho passe por esse confronto, eu não quero me expor, eu não quero expor a criança. E isso é muito ruim, né? E porque você passa a também não saber como lidar com isso. Exatamente. Por isso que é bom as orientações. E lá na escola a gente tem assistente social e psicólogo, toda sexta-feira, de 15 em 15 dias, ela orienta os pais de como proceder nesses casos. E você tem muitas crianças que têm essa experiência. Hoje se fala muito da inclusão nas escolas normais, né? Ditas normais. E contraturno nessas escolas especiais? Lá na escola, dos 53 que a gente trabalha, a gente tem 26
que está nos dois, no contraturno na escola regular, sendo ela da prefeitura ou particular. Então, eu acho que é importante, a inclusão funciona assim, fazendo esse contraturno. E aí você tem aí praticamente 50% das tuas crianças tem um convívio com outras crianças que não teriam o autismo. Você consegue perceber alguma diferença entre elas? Essas crianças que têm um convívio com outras crianças são mais acessíveis, se comunicam melhor? Como que... Então, eu tenho experiência, porque como eu sou professora da prefeitura, na escola que eu estou tem 5 autistas, 2 estão comigo no contraturno. E eu vejo como que é a interação dele com as outras crianças. E assim, pude presenciar uma menina que antes só via no contraturno e em outro lugar, no contraturno em outro programa, né, da prefeitura, e que não estava muito bem adaptada, porque na verdade é como se a gente fizesse como eles devem se comportar com outras crianças. Então, a partir do momento que a gente conseguiu trabalhar ela lá na escola especializada e trabalhar na escola regular, eu pude ver como que ela trabalhando com as outras crianças. Então, isso que pra gente, assim, qualquer coisa diferente, a mais que a gente possa proporcionar, é uma coisa, nossa, uma vitória muito grande. Olha, o nosso programa está chegando ao final, queria que você passasse um pouquinho mais de informação da associação, endereço, quem pode procurar a associação, uma mãe que tem um filho autista pode ir lá matricular, como que funciona? Tá, bom, a associação está na Rua Almeida de Moraes, número 17, o telefone para quem quiser entrar em contato é 13-3235-6985. Nós temos o Facebook, que pode acompanhar as atividades das crianças, que é Autista Santos, tudo junto, @ig.com.br. E assim, as mães que quiserem, porque a demanda está sendo muito grande, então a gente já está até com uma lista de espera de crianças para uma próxima sala que vem aí. Mas independente disso, eu estou aberta, estou lá todo dia à tarde para poder atender as mães. Eu só peço que liguem, a gente, mediante uma agenda, a gente vai agendando essas mães. Orientar. Eu gosto de ver a criança para a gente poder estar orientando. Essa é uma coisa que a gente tem essa função lá na associação, de dar a orientação, uma vez que a gente agora não pode estar atendendo porque não tem spa, não tem Mas tira aquela aflição da mãe que não sabe às vezes o que fazer. Com certeza. E assim, depois que eu atendo a mãe, eu também me coloco à disposição para elas por telefone, se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar. Então a gente está tentando o máximo possível estar informando para ter uma qualidade de vida melhor todos, né? Olha, Joana, muito obrigada pela tua disponibilidade de vir aqui falar de um tema tão importante. Obrigada, eu agradeço. Bom, e você que ficou com a gente no programa de hoje, espero que você tenha gostado do tema, que a gente possa ter ajudado de alguma forma você que passa por esse problema ou que conhece alguém que passa por esse problema, possa dar alguma dica. O programa você pode rever no nosso blog, fernandavanucci.blogspot.com. Eu me despeço de você com aquele beijo, conto com você no próximo programa. Tchau!